Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal, tá? Canal de língua portuguesa. Eu sempre trago aqui conteúdos de gramática, de literatura, de dicas de português, dicas de redação e também as minhas próprias literárias, minhas próprias obras literárias, minhas próprias histórias que eu criei de minha imaginação, né? De minha própria autoria. Então, eu também sou escritor, eu escrevo histórias também, eu escrevo contos, romances, novelas, mais do gênero narrativo, que eu gosto muito de produzir textos narrativos, de escrever histórias, de criar histórias. Eu gosto muito de inventar histórias, de criar histórias. Então, já criei a história do Florestas em Perigo, que fala sobre o meio ambiente. Já criei a história do Segredo do Espaço, que fala sobre os mistérios do universo. E agora eu vou trazer para vocês aqui a história dos viajantes do tempo, tá? É, que fala sobre a viagem no tempo. É muito interessante sobre a viagem no tempo. Então, primeiro eu contar a história e depois eu vou dar a minha opinião, eu vou comentar a história, tá? Primeiro contar a história, eu vou contar a história. Quando eu terminar de contar a história, eu vou dar o meu comentário, eu vou apresentar meu comentário, eu vou explicar sobre esse assunto aí, dessa história, e vou dar minha opinião. E eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês, tá? Quando vocês terminarem de ver o vídeo, e depois que vocês verem o vídeo, né, e conhecerem a história e as minhas explicações, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então deixe nos comentários aqui embaixo do vídeo os comentários de vocês, as opiniões de vocês, tá? Então eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto e deixe os comentários de vocês, deixe as sugestões de vocês, os comentários e as opiniões de vocês, tá? Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Coloque a opinião de vocês sobre esse assunto desse vídeo. Então vamos começar. A viagem no tempo. Então, é possível sim a viagem no tempo. Eu acredito que é possível sim a viagem no tempo. Bom, mas eu vou explicar mais na frente por que eu acredito que existe a viagem no tempo. Vou contar a história sobre a viagem no tempo. O que é a viagem no tempo? É você viajar no tempo. Você ir para o passado ou para o futuro. Então, por exemplo, nós já viajamos no tempo. Nós saímos do passado e fomos para o futuro, com a virada do ano. A virada do ano. Já virou o ano, tá? Então, estamos comemorando um ano novo, um novo ano. Saímos do ano de 2019 e entramos agora no ano de 2020. Então saímos de um ano e entramos em outro. Então, aí foi o quê? Foi uma virada. Foi uma virada de ano. Saímos de um ano e entramos em outro. Então, essa que é a passagem do ano, né? Que é a virada do ano. Em que o passado vira futuro, né? Em que o presente vira futuro. E quando o presente vira futuro, aquele presente se torna passado, né? Porque o relógio aqui, no relógio aqui, o tempo aqui, ele está só andando para frente, Eu estou olhando aqui a hora aqui, agora são então já está no período da tarde e o tempo só está andando para frente, né? O tempo não para, o tempo está sempre andando, indo para frente, para frente, para frente. Então, sempre evoluindo, sempre andando para frente. Mas tem pessoas, cientistas, pesquisadores, cientistas e estudiosos que acreditam que existe sim a viagem no tempo. Eles acreditam que existe a viagem no tempo e eles dizem que é possível sim a viagem no tempo. Eles dizem que é possível a viagem no tempo. Tem pessoas que acreditam que existe sim a possibilidade de viajar no tempo e tem pessoas que não acreditam que existe a possibilidade de viajar no tempo. Então, vou contar a história e depois eu vou explicar, vou apresentar a minha opinião sobre esse assunto, vou apresentar minhas explicações sobre esse assunto, e vou apresentar minhas opiniões, e depois vocês deixem a opinião de vocês também, tá? Gostaria de saber a opinião de vocês também. Então, a viagem no tempo é assim, você vai para o passado, vai para o futuro, e a história é assim, vou começar. Eram 3 jovens rapazes de uma universidade, tá? São estudiosos, são alunos de uma universidade, uma faculdade, uma universidade. Esses 3 jovens, em torno de 20 anos de idade, mais ou menos, eles fazem curso de física, estudando física, são estudantes de física.
da faculdade de física em uma universidade, tá? De uma capital de um país. E eles estavam estudando, eles se reuniram para se estudar na faculdade. Então eles marcaram encontro na biblioteca da universidade. E os três estavam reunidos na biblioteca da faculdade, da universidade, para estudar, para justamente estudar sobre a viagem no tempo. E eles estavam estudando. Então eles estavam estudando as leis, as teorias de Einstein, as teorias de Newton, as teorias dos vários cientistas, dos grandes cientistas que nós conhecemos, os físicos, os grandes cientistas, astrônomos. Então eles estavam estudando a física e sobre o tempo. Então estão pesquisando e estudando sobre isso aí. Estudando, aí um falou, ele comentou e disse a opinião dele. Eu acredito que existe sim a viagem no tempo. Aí os outros olharam assim, você acredita que existe a viagem no tempo? Não, sim, eu acredito. Eu acredito sim que existe a viagem no tempo, que é possível viajar no tempo, a gente ir para o passado ou para o futuro. Eu acredito sim. Aí os outros dois ficaram pensando. Ele deve estar maluco, ele deve estar louco, né? Viajar no tempo, onde já se viu. O passado passou, está no museu. Você vai no museu e você vê as coisas no museu. Está lá no passado, as coisas que são do passado. Não tem como voltar atrás. Então eles pensavam, os outros dois pensavam que é impossível, praticamente impossível a viagem no tempo. Aí ele falou, você está brincando, né? Viajar no tempo é impossível. É possível você viajar na memória, você lembrar de um acontecimento passado, dos seus antepassados, seus parentes antigos que já se foram, que já morreram, a sua infância, a infância que você teve, o momento da sua juventude no passado, né? Uma pessoa, um senhor, um velho, ele pode lembrar do tempo quando era novo, quando era criança, quando era jovem. Ele está lembrando, né? Ele está voltando um tempo na lembrança, nas memórias, né? E aí ele falou, não, não estou falando de viajar nas memórias, nas lembranças, não. Estou falando de viajar mesmo no tempo, de voltar no passado da nossa vida e também na história da humanidade. De você voltar nos fatos anteriores da humanidade, e ainda mais, de você mexer na história da humanidade, de você tocar na história da humanidade, você mudar a história da humanidade. Aí eles ficaram mais admirados ainda. Primeiro eu já não estava acreditando na viagem no tempo. E agora mudar a história da humanidade. Aí eu falei, não fala isso não, que nós somos estudantes de física e os estudantes de história não vão gostar da gente, vai ter conflito entre a gente e eles. Não, tudo bem, não tem problema. Eu posso provar para eles que é possível sim, voltar no tempo e tudo. E aí ficaram bem pensativos. Depois marcaram outro encontro. Aí eles se encontraram novamente na biblioteca. E aí o menino ele chegou e mostrou um objeto. Um objeto. Ele olhou assim, era um relógio. Aí eu falei assim, isso aqui... Aí eu falei, é uma invenção que eu criei. Aí ele falou, você inventou o relógio já foi inventado há muito tempo. Aí eu, não, é uma invenção que... Isso aqui não é simplesmente um relógio. É uma máquina do tempo. É um objeto que vai fazer a gente voltar no tempo. Aí eles ficaram pensando. Como pode voltar no tempo? Aí ficaram assim, pensativo. E aí não, vou provar para vocês que é possível voltar no tempo. Não somente nos museus, você vai no museu e vê as coisas que estão no passado, não. Mas é voltar mesmo realmente no tempo. E você vê tudo que aconteceu no passado e modificar a história do passado, mudar o rumo da humanidade, da história e também da própria vida. Então ele falou o seguinte, eu vou viajar no tempo de alguns anos atrás, quando eu era mais jovem, hoje estou com 20 anos, então eu vou voltar no tempo, na época que eu tinha 15 anos, há 5 anos atrás. Aí o que aconteceu há 5 anos atrás? Eu pergunto para ele. Aí o amigo dele perguntou, ele falou o seguinte, eu estava em casa e eu quebrei um copo. Eu fui botar uma bebida dentro do copo, fui colocar um vinho dentro do copo e eu quebrei o copo. Aí, você quebrou por que quis? Não, ia colocar e a pessoa passou perto de mim, me cumprimentou, eu virei, quando eu virei, o copo estava em cima da mesa, sem querer eu bati, o copo caiu e quebrou. Aí, pronto, não tem como fazer, quebrou, tá quebrado. Não, mas eu vou fazer o copo se restituir, o copo voltar ao que era antes e eu vou evitar as causas do fato, do acontecimento que o copo quebrou.
eu vou evitar que o copo seja quebrado. E aí foi e voltou no tempo, quando ele tinha 15 anos. Aí a pessoa passou perto dele. Antes de cumprimentar, ele já foi logo escondendo o copo, já foi fazendo jeito foi fazendo de uma forma que evitasse que o acontecimento que causou a quebra do copo. Então ele já foi logo agindo para evitar que o copo quebrasse. Ele foi evitar as causas da quebra do copo. Então a pessoa ia passando, ia falar com ele, aí ele foi imediatamente, falou com a pessoa e tudo, e ele conseguiu evitar que o copo fosse quebrado. Aí ele voltou e ele falou, vou levar esse copo pro futuro. Então, ele estava no passado e vou levar pro futuro, mostrar para meus amigos que sim, é possível viajar no tempo. Ele foi, pegou o copo e levou. Aí ele, tá aqui o copo. Mas meu copo era esse mesmo. Aí o outro amigo conhecia ele, né? Ele conhecia o copo também, conhecia ele e sabia que o copo era... conhecia o copo que ele tinha. E ele falou, realmente, esse copo mesmo que foi quebrado. Eu estava lá, presenciei, eu vi o copo sendo quebrado, então o copo é esse mesmo. Aí eles ficaram assim, caramba, nossa, então você conseguiu evitar um acontecimento futuro? Sim, consegui evitar um acontecimento futuro. O copo não foi quebrado. Aí fala, então vamos voltar, vamos viajar no tempo, vamos primeiro pensar em que momento nós vamos viajar, no passado. Aí o pessoa falou, vamos viajar no tempo de Roma, da Roma antiga. Ah, em qual tempo? O tempo de Nero, do imperador Nero, que ele colocou fogo em Roma e vamos evitar que Nero coloque fogo em Roma. Aí, então vamos, aí voltar no tempo da Roma antiga, chegar lá no tempo da Roma antiga, daquele mesmo jeito que a gente viu nos livros de história, as construções antigas, tudo daquela forma, tudo. E eles ficaram admirados, né, com as obras dos romanos, né, são obras grandiosas, as obras dos romanos, tinha um coliseu, tudo. E aí o Nero tava lá, tocando lira, lá, tudo. E aí, na hora que o Nero ia tocar fogo, colocar fogo em Roma, aí um chegou lá e se aproximou de Nero, falou com o Nero, imperador Nero, para ele não fazer isso. Aí, não, quem manda você? Ninguém manda em mim, eu sou imperador, eu que mando em tudo aqui, e eu vou fazer isso mesmo. E aí, não faça isso não. E aí o outro chegou perto, falando, não faça isso, e aí tentou tirar o objeto que ia causar fogo em Roma. Então, aí, mas ele não conseguiu. Um não conseguiu, aí o outro foi, tentou pegar da mão dele, do imperador Nero, mas também não conseguiu. E infelizmente, Nero botou fogo em Roma, eles não conseguiram evitar que Nero colocasse fogo em Roma e infelizmente Nero colocou fogo em Roma. Aí eles voltaram para o presente, no mesmo local lá da universidade, da faculdade, da biblioteca, e foram comentar o porquê eles não conseguiram evitar que Nero colocasse fogo em Roma. Aí ele pensou, você atrapalhou, aí colocou a culpa no outro. Não, você atrapalhou, não, ninguém atrapalhou ninguém errou, todos nós acertamos, nós tentamos evitar que Nero colocasse fogo em Roma, mas infelizmente não conseguimos. Porque o que está escrito, então tinha que acontecer, tinha que ser mesmo. Agora vamos para onde? Vamos agora para o tempo da Revolução Francesa. Aí voltaram lá de novo, o tempo da Revolução Francesa, que tinha o rei Luís XV, o rei Sol, estava lá. E aí o povo estava insatisfeito, começaram lá, e eles já estavam no tempo da Revolução Francesa, saíram de Roma, do tempo da Roma Antiga, e voltaram para o presente para planejar uma nova viagem. E essa nova viagem foi no tempo da Revolução Francesa. Aí eles estavam lá na Revolução Francesa, e eles viram, da janela de uma casa que eles estavam lá, viram o povo lá se manifestando e tal, contra o rei, o povo se manifestando contra o rei, e aí estava tendo a guilhotina, e aí o povo estava querendo invadir o palácio do rei, do rei Luís XV, e aí eles estavam dentro do palácio, né? Eles entraram dentro do palácio e foram avisar o rei Luís XV para que ele não abrisse a porta, para o que rei Luís XV não abrisse a porta, porque ele seria decapitado, e eu estava cortando a cabeça dos outros lá, de tudo, porque é a Revolução Francesa, né, e que trouxe as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que nós conhecemos hoje, e aí falou para ele não abrir a porta. Aí a mesma coisa que o Nero fez,